Especialista na lei judaica e propõe uma discussão teológica complexa aparentemente para Jesus. Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele chega cheio de si. O próprio texto indica isso. Para pôr Jesus à prova, o intérprete da lei perguntou. Perceberam esse detalhe? Tinha já uma certa intenção de provocar ali uma pegadinha, uma armadilha teológica, intelectual. Mestre, o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus, esperto, simplifica a questão e diz, olha, o que está escrito na lei? Mas ele faz uma outra pergunta além dessa, não é? O que está escrito, como você interpreta, como você lê. Chega o intérprete da lei, chega. Entendi. Não pode botar a mão aqui embaixo que minha voz some. É técnico ou espiritual? Os dois. Viu? É o Carlos. O que está escrito? Como você lê? Primeiro, Jesus aparentemente não queria ficar numa discussão teológica desvinculada da vida concreta. Não vem me propor questões pelo prazer apenas de propor questões. Porque eu tenho emergência e urgência em cuidar de gente. Então eu quero refletir com você. Refletir é muito importante. Mas eu quero que a nossa reflexão tenha em vista a vida das pessoas. Não vou ficar com você num debate sem fim para ver quem é mais intelectual. Meu debate é como a gente produz uma vida melhor para as pessoas. Então eu vou simplificar tendo esse objetivo. Mas Jesus, ainda mais esperto, pergunta assim, o que está escrito e como você lê? Por que isso é importante? Porque, amigos e amigas, apenas a pergunta o que está escrito é uma pergunta muito perigosa. Porque então você escolhe um texto qualquer, isola do contexto, não reflete sobre a vida e vai aplicando às pessoas. Não basta o que a Bíblia diz. É preciso contextualizar o texto. Eu estou vendo aqui, apesar da visão subnormal, que as mulheres falam nessa igreja. E que não usam véu, não é verdade? Então me parece que essa igreja fez uma reflexão muito simples. Que esses textos que indicam isso devem ser contextualizados dentro de uma cultura e não se aplicam mais aos dias de hoje. Simples assim, não é? Não basta dizer o que está escrito. Porque em nome do está escrito, pega o texto, coloca debaixo do braço e diz, olha, está escrito, então é verdade. Em nome disso, escravizaram o povo negro durante quase 400 anos. Mulheres foram jogadas na fogueira da Inquisição como bruxas. Se legitimou o extermínio dos povos indígenas do nosso país. E em nome de uma pretensa fidelidade à letra da palavra de Deus, até hoje, em muitos lugares religiosos, pessoas são oprimidas, excluídas, descartadas, sob o peso do estar escrito. Se está escrito, não pode perguntar. Se está escrito, não pode revisar. Se está escrito, não pode mudar. Se está escrito, você não pode ser quem é. Pega um texto, isola do contexto e ama mais o texto do que o próprio Deus. Sabe qual é o nome disso? Idolatria. Isso é idolatria. É achar que Deus é menor que o texto. É transformar Deus numa imagem, uma vírgula. Adora mais a vírgula do que a Deus. Por isso Jesus, muito esperto, não pergunta só o que está escrito. Ele pergunta o quê? Como você lê o que está escrito. Porque dependendo do seu olhar, dependendo da sua disposição, você pode promover vida ou promover morte. Você pode libertar ou você pode oprimir. Você pode curar pessoas ou você pode adoecer pessoas. Você pode aprisionar a palavra de Deus na letra e na vírgula ou perceber a atualidade da palavra de Deus hoje. E eu louvo a Deus de todo o coração
Porque esta igreja faz uma leitura comunitária da Bíblia, centrada na figura do Cristo, e que entende que o amor é a principal experiência de Deus. Infelizmente, tem pessoas que têm medo da Bíblia, estão machucadas, passam na frente de uma igreja e tremem. Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas feridas, machucadas, silenciadas, mortas por dentro, sob o jugo do está escrito. Mas Jesus é libertador, amém? Amém. Jesus percebe que a letra precisa da dose do amor para ser bem interpretada. Mas, depois de fazer essas perguntas, o especialista responde, e responde bem: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Certo? Jesus vai e diz: parabéns, você olhou para toda a lei e resumiu no que importa mesmo, é isso. Jesus simples e profundo. Não confundam simplicidade com superficialidade. Às vezes ao contrário. Ser simples é ser profundo, e ser rebuscado é ser superficial. Ou seja, você fala e não diz nada. E às vezes você diz uma coisa muito simples e aquilo diz tudo. Então Jesus foi sempre muito simples e muito profundo. Com essa simplicidade, com essa profundidade, ele diz assim: vai e vive. Não entendeu? Acho que você interpretou corretamente. O que importa é o amor. Vai e vive. Pratica isso, que a vida flui, que a vida se faz, que a eternidade chega, te abraça. Mas o especialista, o intérprete, o que controla a lei, o que em tese tem a verdade, a boa hermenêutica, a boa exegese, ele se sente incomodado, ele percebe que a conversa não está fluindo bem para ele. E ele diz o seguinte: querendo se justificar, porque estava incomodado, ele faz a seguinte pergunta: mas quem é o meu próximo? Se eu tenho que amar o próximo, se essa é a base de toda a lei, é o que importa, como nós falamos hoje de manhã, ele propõe uma questãozinha em cima disso. Mas quem é o meu próximo a quem eu devo amar? Tudo bem? Nesse momento, Jesus, pela narrativa, quebra a conversa. Como Jesus quebra a conversa? Ele resolve contar uma história. Isso, gente, é maravilhoso. Guardem isso no coração. Jesus de Nazaré era um contador de histórias. O nosso Deus encarnado, o Deus Emanuel, o Deus entre nós, o autor e o consumador da nossa fé, a estrela da manhã, a cura das nações, o nosso melhor amigo, que não está no passado, mas de alguma forma está em nosso meio agora. Este Jesus era um bom contador de histórias. Só isso quebra toda a visão fundamentalista da religião e de Deus. Sabe por quê? Porque a visão fundamentalista quer resposta na hora. Sim, não, certo, errado, faça isso, não faça aquilo. Você está certo, você está errado. Isso é permitido, isso é proibido. Como se Deus fosse aquele que dá prêmio a quem manda bem e castigo a quem manda mal. Manda bem, Deus abençoa. Manda mal, Deus castiga. Jesus foge dessa cartilha, desse manual de regras vomitadas, e Jesus quebra isso com histórias. Sabe por quê? Porque história chama sua atenção. Porque história fixa o seu olhar. Porque história mexe, sabe com o quê? Com a sua imaginação. Porque a história abre os seus afetos e a sua escuta. Porque a história dá a você a responsabilidade de ouvir e de interpretar e de retirar da história o que você julgou verdadeiro. Jesus era um bom contador de história. Você quer a verdade? Mas você quer a verdade para oprimir pessoas.
Mas você quer a verdade para sair por aí julgando quem está certo e quem está errado? Não vou te dar a verdade num papel. Eu vou te contar uma história. Você vai ouvir. Você vai imaginar comigo as cenas, as imagens. Você vai refletir sobre isso. E eu peço a Deus, sabe, em nome de Jesus, que essa igreja seja cada vez mais cheia de imaginação, de liberdades, para pensar, para refletir, para conversar, para mergulhar na Bíblia com interesse real, sabe? Com curiosidade íntegra. Em um determinado momento da minha vida, eu confesso, eu li a Bíblia numa lógica meio que mecânica, para dizer para mim de novo o que em tese eu já sabia. Sabe o que está por trás disso? Vaidade. De achar que já sabemos tudo sobre Deus. Eu domino Deus. Me pergunta aí. Quando eu tive que me preparar para o concílio, fui sabatinado para ser aprovado como pastor, só Deus sabe como eu passei. Mas eu me vi, sério, meio tosco, meio bizarro me preparando. Decorando texto bíblico, para dar base às doutrinas, para ser aceito por aquela lógica. Eu queria que o concílio pastoral fosse isso. Vamos conversar. Conta histórias. Qual é a tua imaginação sobre Jesus? Por onde o teu afeto vai? Mas infelizmente o fundamentalismo rouba a liberdade de pensar, de refletir, de duvidar, de conversar, de imaginar. Mas Jesus conta uma história para aquele homem. Aquele homem queria uma resposta rápida, certa. Um papel, me dá aí na letra da lei. E Jesus vai dizer, certo homem, senta que lá vem história. História abre. A sua imaginação, o seu ouvido te chama a responsabilidade sua de decidir sobre a sua vida, a partir do que você encontra na Bíblia. E a história é bonita e difícil. Um homem ia de Jerusalém a Jericó. Ele foi assaltado, foi espancado e ficou semi-morto no chão. Passou por ele um sacerdote, olhou para aquele homem e seguiu o seu caminho. Passou também um levita, funcionário do templo, pessoa da religião, olhou para aquele homem, seguiu o seu caminho. E passou um samaritano. Bem, quando Jesus fala samaritano, o intérprete da lei já deve ter pensado o quê? Porque havia uma rivalidade histórica profunda entre judeus e samaritanos naquela época, não se falava. Não vou aprofundar aqui agora as razões, basta guardar essa informação, que muitas de nós já sabem. Judeus e samaritanos não se falavam. Então, o intérprete da lei, quando ouviu assim, bem, se o sacerdote passou direto, se o levita passou direto, imagina o que o samaritano vai fazer. Vai pegar uma pedra, rir e terminar de matar aquele homem. Porque o samaritano é imagem do que não dá para ver, não dá para conviver. O samaritano causa náusea, repulsa, nojo. E lá vai Jesus com a sua história subversiva e desobediente, diz: o samaritano olhou, se encheu de compaixão, saiu do seu animal, foi ao encontro daquele homem, tratou das feridas daquele homem, colocou aquele homem sobre o seu animal, levou aquele homem até a hospedagem, passou a noite lá ainda cuidando dele. No dia seguinte disse para o dono da hospedagem: cuida dele até ele ficar bom, hein? E só libera ele quando ele ficar 100%. E mais, se tiver algum gasto a mais do dinheiro que eu deixei aqui, eu pago. Imagina o semblante do intérprete da lei. Aquele silêncio constrangedor. E Jesus vai e pergunta: quem foi o próximo daquele homem espancado no caminho? Jesus conta uma história, certo? O que eu percebo dessa história que Jesus conta? O samaritano é um exemplo. E exemplo de quê? De altruísmo. E o que é altruísmo? Interesse sincero pelo outro.
foi que eu vi aqui nessa celebração? Pessoas compartilhando alegrias, outras angústias, sorrisos e lágrimas, mas uma atmosfera em que a vida do outro importa. Que a alegria do outro merece ser cantada e a tristeza do outro merece ser acolhida. Altruísmo coletivo. Sair de si e se interessar pelo outro. Por isso que o samaritano foi o exemplo. Mas vamos destrinchar rapidamente esse altruísmo. Primeiro, um altruísmo universal que o samaritano demonstra. Como assim altruísmo universal? Se você pega o Antigo Testamento, não matarás, certo? Mas a ética daquele povo era uma ética de grupo. Então, mais ou menos assim, não mata alguém do seu povo, mas se vier um filisteu, mata em nome de Deus. Então é um altruísmo limitado pelo grupo. Não mata o próximo. Quem é o próximo? Do meu povo. Saiu da linha do meu povo, já não tem mais essa empatia, certo? Então a própria ética do Antigo Testamento tem os seus avanços e tem os seus limites. Por exemplo, nesse caso. Se você pega a democracia grega, que é aquilo que rascunha a nossa democracia. Então vamos ter um espaço de debate e de votação sobre as coisas da cidade. Não vai ser uma pessoa só decidindo. Várias pessoas podem chegar, podem debater e podem decidir sobre a polis, sobre a cidade. Então tem aí uma participação das pessoas. Todas? Não. A cidadania era restrita às pessoas gregas não escravas, homens. Então também tem uma seletividade. Pode participar. Quem pode participar? Se você pega a Declaração dos Direitos Humanos, universal, e essa afirmação singela, que todo ser humano é igual perante a lei. Essa é uma afirmação. Mas no mesmo tempo que nós temos a compreensão da igualdade entre as pessoas, nós continuamos assistindo o extermínio da juventude negra, a dizimação dos povos indígenas, os que restaram, as comunidades quilombolas vão perdendo espaço. Ou seja, direitos humanos. Para quem? Quem tem o status de humano? Quem pode ter acesso a esses direitos? Deu para entender? Sempre limitando. O meu altruísmo vai até uma linha. Da linha para lá não tem mais empatia, não tem mais conexão, não tem mais reconhecimento do outro. Pode morrer, ou mais, ou pior, deve morrer. Porque uma coisa é indiferença. Essa vida não me é importante. Se vive ou se morre, não me toca. Deu para entender? A indiferença já é um baita problema, certo? Só que para além da indiferença, tem a raiva, tem a sede de vingança. Então tem o desejo que aquela pessoa morra. Tem uma certa alegria, um certo prazer. O Brasil é o país que mais mata trans e travestis no mundo. E a cada 28 horas um LGBT é assassinado. A maior parte destes crimes tem traços, sabe de quê, pastor? Tortura. Por que tortura? Porque são assim os crimes de ódio. Não basta matar, um tiro na cabeça é muito rápido. Deu para entender? A tortura é para que a pessoa sinta devagarzinho a razão pela qual ela está sofrendo. E para aquele que está punindo, sinta um certo prazer em impor àquela pessoa aquele sofrimento. É real, é Brasil, é hoje.
Porque dependendo de quem é a pessoa, ela não é mais pessoa. Já não tem mais empatia, já não tem mais interesse, já não tem mais altruísmo. Só que é difícil ser cristão, amigos. Porque nós somos discípulos daquele que não desejou mal nem para os seus assassinos. Isso é pegar a cruz e seguir Jesus. É desenvolver uma empatia tão profunda que já nem mais depende do mérito ou do demérito das pessoas. Nos tornamos apaixonados por gente e vamos até o final com todas as gentes, independente do bem ou do mal que façam. Essa é a revolução mais profunda, dificílima de viver, só por graça, misericórdia, unção do Espírito Santo e olhando para aquele que viveu isso em perfeição, Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Mas não há autorização para a Igreja de Cristo de descartar pessoas. Só interessa o altruísmo do samaritano, que é o altruísmo universal. O samaritano passou por ali e não viu um judeu. Ele viu um ser humano numa situação concreta de sofrimento. Isso foi suficiente para ele transformar sua compaixão em ação e fazer o que tinha que ser feito. Ele não viu rótulo, ele viu gente. Ele superou os limites de uma ética de grupo, de nação, de credo, e disse: é gente sofrendo, é Deus sofrendo, vou ao encontro daquela gente, vou ao encontro do próprio Deus. Amém? O samaritano viu, antes de tudo, um ser humano. Quantas pessoas estão caídas à beira da estrada e precisam do nosso olhar, precisam da nossa compaixão, precisam do pulsar mais vivo do nosso coração. Mas não foi só o altruísmo universal, ou seja, ver gente antes de qualquer coisa. O samaritano teve um altruísmo arriscado. Como assim um altruísmo arriscado? Porque ele arriscou a vida dele para fazer aquilo. Como assim? Por que o sacerdote e o levita não pararam? Não é uma questão para a gente imaginar? A tal imaginação coletiva, comunitária, na base da conversa e das orações? Bem, o sacerdote e o levita podem não ter parado porque estavam com pressa, tinha uma atividade no templo. Daí, achando que o lugar da adoração é o templo, não tinham sensibilidade para perceber que o lugar da adoração era a rua. Era no meio da estrada. Tudo bem? Pode ser que eles tivessem muita pressa, muita correria, agenda apertada, muito acelerada. Daí não dá tempo de sentir a dor do outro. E esse é um problema do nosso tempo, não é verdade? Raramente a gente está presente num lugar. Já reparou isso? A gente está num lugar pensando em outro. A gente está em uma conversa e a gente não está ouvindo a pessoa. Enquanto a pessoa fala, a gente já está imaginando o que tem que fazer depois. Isso tem muito a ver com rede social, WhatsApp. É uma necessidade permanente de informações. Essa coisa de ficar um pouco de boa parece até um erro, né? Dá até um certo mal-estar. Hoje eu estou um pouco de boa. É muito engraçado quando eu recebo telefonemas ou mensagens que a pessoa quase pede desculpa. Isso é muito comum entre nós. Pode falar? Você está ocupado, mas pode falar agora mesmo? Às vezes dá até vergonha de dizer: posso. Eu estava vendo Netflix. Você não está numa agenda, não está numa reunião, não está num atendimento, não está em casa mesmo, na poltrona. Perde a moral, né? Mas isso é muito grave. Por quê? A velocidade do nosso mundo também rouba a nossa humanidade, viu? Conhece um filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos? Excelente. Que fala sobre esse mundo das fábricas que torna os seres humanos máquinas. Nós somos máquinas.
Vamos perdendo a capacidade de sentir as coisas. Será que o sacerdote e o levita olharam assim para aquele homem, mas ao mesmo tempo que olharam para aquele homem, também olharam para uma listinha de atividades e a listinha de atividades venceu? Entendeu? Mas uma outra hipótese, pouco falada, é a seguinte: o sacerdote e o levita não pararam porque sentiram medo. Essa estrada é uma estrada cheia de curvas, muito sinuosa em descida. E era comum ter emboscada ali. Ou seja, pastor, eles podem ter pensado o seguinte: e se os salteadores estão perto? Nessa minha hipótese, eles tiveram até compaixão, se importaram, tiveram desejo de ir lá, mas foram paralisados pelo medo. E se os salteadores estão perto? Ou se este homem está simulando? É uma emboscada sofisticada. Quando eu chegar, ele vai falar: haha! E outros 15 vão chegar. Já imaginaram essa hipótese? Eu aprendi essa hipótese com Martin Luther King, lendo um livro dele, Força para Amar. E ele diz isso. Pode ser que eles não tenham ido, não por indiferença ou por pressa, mas por medo. Eles fizeram a seguinte pergunta: se eu parar, o que pode acontecer comigo? Por isso que o altruísmo do samaritano, além de ser um altruísmo universal, é um altruísmo arriscado. Porque enquanto o sacerdote e o levita perguntaram: se nós pararmos, o que acontece conosco? O samaritano, por uma intuição generosa, profunda, fez uma outra pergunta: se eu não paro, o que acontecerá com este homem? Entenderam a diferença? Se eu não vou lá, o que vai acontecer com ele? Ele conseguiu colocar a vida daquele homem acima da sua segurança pessoal. Talvez ele tenha ido com medo. Talvez ele tenha ido olhando para o lado. Está de noite. Essa estrada é perigosa. No Galileu News de ontem deu no jornal que 3 homens foram assaltados. Galileu News, jornal da época. O Datena da época ficou comemorando isso. Mas talvez ele tenha ido com medo, mas dizendo o seguinte: eu não posso deixar de ir. E eu peço para mim e para vocês força do Espírito Santo, para que nós tenhamos esse despreendimento. Porque nas situações de crise e de conflito e de risco, que mais surge a necessidade de provar a nossa fé. Não é quando a coisa está boa, é quando a coisa está ruim. Que a nossa agenda se submeta ao outro. Que as nossas prioridades e os nossos recursos se submetam ao outro. É difícil, mas é maravilhoso. E mais... Posso falar algumas coisas? Posso, pronto. Perguntei para não foi para o Marcos, não foi para você. Eu olhei para os dois. Tem uma coisa que é a seguinte: eu tenho insistido nessa tese, falei de manhã e falo agora. Vivemos numa sociedade que dá preço às pessoas. E eu, junto com vocês, pela graça, nós somos aqueles e aquelas que não ficaremos em silêncio diante da violência que é imposta a algumas pessoas. A questão não é o que vão dizer de nós. A questão é o que vai continuar acontecendo com as mulheres se nós não denunciarmos o machismo, que nos atravessa enquanto homens. E todos os dias tem que me arrepender disso e me converter
daquilo que está entranhado dentro de mim. E sequer tem autoridade de falar sobre esse assunto aqui. A pergunta é o que vai continuar acontecendo com os sem terra. A pergunta é o que vai continuar acontecendo com os LGBTs. Não importa tanto o que dirão de nós. Importa o que vai acontecer com as pessoas selecionadas para a morte, se por comodismo nós nos calarmos. Eu prefiro a espiritualidade arriscada deste samaritano se pôr no risco em nome da vida do outro. Porque nós cremos naquele que deu a sua vida por nós e que nos disse, assim como eu amei vocês, amem-se uns aos outros. Olha o problema. Assim como eu amei vocês. Portanto, o parâmetro do amor que a gente deve mais do que sentir, amor não é sentimento. Amor é prático. O parâmetro é Cristo. Pois é. O que vai acontecer? O que vai acontecer se a gente não for? Mas não fique só nesses exemplos. Quero convidar você a olhar para a sua própria casa, sua própria família. Eu era adolescente, estava no meu quarto lendo um livro, era um gibi, pronto. Meu pai bateu na porta e falou: filho, preciso falar com você. Só um minutinho, pai, estou terminando uma importante leitura. Saí do meu quarto, passei pela piscina olímpica, o campo de golfe, a sala de academia. Brincadeira, eram 2 quartos.